Tá, estamos online. Show. Pronto, compartilhei em alguns lugares já. Então, boa noite a todos, né? Vamos dar início à segunda edição do Boteco da Filosofia online. O Boteco da Filosofia é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia, da UFPEL, e essa edição do Boteco ela acontece em parceria com a segunda semana da visibilidade lésbica, antirracista e anticapitalista de Pelotas. O tema que a gente vai falar hoje é sobre família e heteronormatividade, e eu queria, primeiramente, agradecer as nossas convidadas, que estão aqui muito bem dispostas, né, a participar dessa nossa conversa. A Dani, ela é militante do coletivo Alicerce, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Pelotas, e ela é cozinheira vegana também, e ela vai falar um pouco para nós sobre heteronormatividade compulsória, capitalismo e patriarcado. A Fran e a Digli, elas são formadas em cinema e audiovisual bacharel pela Universidade Federal de Pelotas, são criadoras do projeto Viaja Aqui. Elas vão falar um pouco para nós sobre contratos relacionais, vão problematizar relações monogâmicas. A Jo, ela é graduanda da Educação Física aqui da UFPEL, ela é árbitra de fisiculturismo, coordenadora do Conselho LGBTT Municipal, membro do coletivo T, Juliana Martinelli, vai falar para nós um pouco sobre famílias trans. E a Liana e a Fabiana, elas são casadas há 8 anos já, né? E elas vão falar um pouquinho sobre como é ser mãe pela via adotiva. A Liana, ela é empresária e presidente do Grupo de Apoio e Adoção de Pelotas, e a Fabiana, ela é empresária e médica veterinária. Então, eu queria agradecer vocês primeiramente, né? E vou passar a palavra para a Dani para ela iniciar e introduzir um pouquinho o nosso debate, tá? Obrigada, Dani. Oi, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Então, eu queria primeiro, né, falar da importância desse debate, assim, né, desse tema, porque a gente precisa desnaturalizar, né? Eu acho que é muito importante a gente desnaturalizar aqueles conceitos e aqueles formatos, né, que estão que parecem naturais, né, para nós, porque a gente ouve aquela coisa de que sempre foi assim, uma família é isso ou é aquilo, porque sempre foi assim e porque é a lei de Deus, né? E ultimamente tem se popularizado muito esses dogmas, né? E essas generalizações e imposições, né? Do conceito de família, entre outras coisas, né? Com base nesse, enfim, né, de uma maneira conservadora, com base nesse dogmatismo, assim. Então, acho que antes eu queria perguntar também, porque o áudio aqui tá bem baixinho no meu celular. Tá tranquilo para ouvir, Dani. Obrigada. Então, e aí eu acho que, né, eu acho que do conceito de família primeiro, que é um conceito que a gente precisa entender, que ele é um conceito colonizado, né, porque ele é um conceito eurocêntrico, né, essa família que a gente visualiza, né, nuclear, que a gente chama, e com uma mãe e um pai, ambos, né, cis e filhos, e uma família que serve para isso, né, um casamento entre um homem e uma mulher para reproduzir, ter filhos e propagar a propriedade privada. E eu acho que é isso que a gente, que é importante quando a gente está debatendo, a gente entender que esse conceito e esse formato de família, que depois é propagado como o único formato de família aceito, ele surge para propagar a propriedade privada e
e se mantém também para propagar a existência da propriedade privada, né? Então, acho que é importante a gente colocar que essa relação patriarcal, ela surge junto com a propriedade privada, né? Por isso que é tão imbricado quando a gente vai falar em lutar contra o patriarcado, a gente lutar contra o capitalismo, né? Lutar contra a existência de sociedades que se dividam em classes sociais e que se baseiem na acumulação de riquezas e da propriedade privada. Porque eu acho que, enfim, né? Daí falando, né? Por que é um conceito eu acho que é eurocêntrico e colonizador, né? Se a gente for perguntar para as populações indígenas, para os povos tradicionais, o que é aparente para eles, o conceito é bem mais amplo, né? E aí tem vários estudos antropológicos que vão colocar que em cada comunidade, em cada povo, vai ter diferenciações, né? Mas que o conceito de filho é muito mais que biológico, ou o conceito de sobrinhos não é necessariamente só dos seus irmãos. Então, porque as crianças, elas, nesses outros modelos, né, de famílias, elas, e de outros modelos de sociedade, elas são, né, e eram responsabilidade coletiva enfim, né, da tribo, da aldeia, da comunidade, porque, e aí, se a gente pensar, a gente ainda defende isso, né? Por que a gente, né, na contramão desse dogmatismo, né? Por que a gente não defende a educação em casa e defende a educação na escola pelo Estado? Porque a gente entende que a educação não pode ser, né, por mais que exista a responsabilidade individual dos pais, e ela existe, né, a gente não está defendendo que ela não exista, a criação e a construção da próxima geração, ela é uma responsabilidade coletiva da sociedade. E essa é algo muito mais presente, muito mais aceito, né, em outros modelos de sociedade do que esse que a gente coloca para o privado. E quando a gente coloca para o privado, né, eu acho que é importante a gente colocar que antes da existência desse conceito de família, antes da existência da propriedade privada, a gente tinha famílias, e o que a gente, como não existia teste de DNA, né, se sabia quem era o útero que gerava aquela criança, mas não se sabia, né, quem era, enfim, né, se a gente for considerar o pai biológico naquele momento. E aí, quando surge a propriedade privada, surge a necessidade de se passar a herança. Então, também é nesse momento que começa o patriarcado, porque começa a ser pregado, né, a exclusividade da monogamia, né, e aí uma monogamia que é exclusiva para as mulheres, né, para que os homens tenham certeza da sua linearidade genética, né, para poder passar a herança, para esse conceito, né, de como é que vai se passar a propriedade privada? Então, se justifica pelo sangue, é meu e passa para aqueles do meu sangue. E aí, quando quando isso começa a se mudar toda a estrutura de religião, né, dos rituais, da lógica da sexualidade para uma sexualidade heteronormativa, né, monogâmica, onde o homem domina, e geralmente muito mais monogâmica para as mulheres, com esse intuito de passar a herança e aí se consolidar esse núcleo familiar. Bom, acho que é um jogo rápido, né, só para a gente entender, então, que esse conceito vem, né, dessa lógica para justificar a existência e a reprodução da propriedade privada, surge a partir de uma lógica europeia e a partir do processo de colonização é imposto nos outros territórios, porque não era esse o modelo de família que existia no nosso país quando os europeus chegavam aqui. E não é esse o modelo de família que os povos tradicionais que ainda existem e resistem se colocam para si, né? Então a gente vai percebendo isso. Bom, para não me passar do tempo, porque 15 minutos passa rápido, né? Eu achei que eu não ia nem falar tudo.
enfim, né, o desenvolvimento da história, isso é, sei lá, milhares de anos atrás, mas por que que esse processo, né, de modelo único de família, ele continua sendo reproduzido, né? Porque a dominação continua presente. Mas a gente pode pensar, né, por que que, sei lá, com o desenvolvimento da tecnologia, com a existência de DNA, se é para justificar, né, que a propriedade privada vai ser passada pelo sangue, sendo ou que hoje a gente já aceita juridicamente, né, e eu acho outros modelos de propriedade, né, outros modelos de linealidade, de herança, enfim, né, eu acho que é isso, eu acho que graças, né, a adoção não é de hoje, mas as gurias vão falar mais, não vou entrar nisso, né, mas de como também já é ainda bem reconhecida, né, esses outros modelos de família, por que que ainda continua sendo colocado como esse modelo de família exemplar, né, e propagado, assim, porque eu acho que daí essa ferramenta, né, esse núcleo família, ele acaba servindo para outras coisas, né, porque é o primeiro momento onde a gente forma, né, a nossa noção de realidade, e aí nesse processo de reprodução de uma ideologia de dominação, se a gente for pensar, né, a grande maioria das pessoas que estão assistindo devem ser, né, mulheres lésbicas, bissexuais, feministas, mas se a gente for pensar nos nossos momentos de contradição, de perceber que existiam coisas erradas, muito, né, no mundo e que a gente precisa mudar a realidade, muitas das nossas percepções começam na família, porque quando a gente começa a perceber algumas contradições existentes. Um exemplo simples, assim, não é o meu caso, mas eu já ouvi de várias companheiras o relato de que talvez a primeira vez que elas lembram de ter questionado, né, a divisão entre homens e mulheres foi em casa, aquelas que têm irmão homem, e que a louça, né, eram para as meninas e os meninos não, da mesma idade, não precisavam dividir as tarefas domésticas, né. Então, essas lógica dessa reprodução de ideologia, né, de papel de homem, papel de mulher, ela é construída desde a nossa infância dentro da família. Então, a família acaba por servir também né, ao longo da história, como um espaço de transmissão da ideologia dominante. E por isso ela é tão importante para os conservadores, né? Essa lógica de família, mãe, pai, filhos, e essa construção desse espaço onde a dominação e é onde dentro da família é que são, né, a lógica dos valores da família tradicional brasileira, né, não as famílias que a gente defende, que são diferentes disso, elas são importantes porque elas são esse espaço de garantia da transmissão dessa ideologia de dominação, dessa ideologia capitalista e patriarcal, assim. Então, eu acho que esse é um espaço, sim, e que nos faz entender um pouco o fenômeno da situação política que a gente vive, né, do por que um processo de intensificação da retirada de direitos, né, de intensificação da exploração capitalista, nesse momento, né, que a gente vive, vem acompanhado também de um processo conservador de resgate de valores que a gente achava que já eram ultrapassados, né, mas de valores dogmáticos, de construção de, né, e valores dogmáticos embasados, né, nesse modelo de família que a religião é atrelada, né, que é mas que não é necessariamente religioso. Bom, eu acho que depois, quando a gente tiver o retorno, eu falo mais, eu vou deixar para a gente falar, mas eu acho que isso também perpassa esses valores que são construídos dentro da família, como eu falei, perpassam os papéis de gênero, e aí perpassa para nós LGBTs, né, uma construção também dos valores que nos subjetivamente e objetivamente nos machucam, né? Por que a família geralmente é um espaço, né, de sofrimento, de apagamento, de silenciamento? Porque é um espaço de construção desses valores que nos apagam, né? Porque nós não somos aceitos.
aceitos nesse espaço, porque a nossa existência, ela diverge desse plano patriarcal de construção de dominação, né? Que perpassa ao longo da história, assim. E aí, a heteronormatividade compulsória, eu vou levantar, seria legal a gente trazer mais, assim, mas é essa, principalmente para nós mulheres, essa ideia de que o normal é ser hétero, né? E de que e para nós ela é colocada como compulsória, porque, enfim, eu acho que esse é um debate que surge bastante, né? Eu me descobri tardiamente, mas mulheres que se descobrem mais tardiamente, de como as nossas sexualidades são apagadas de maneira que a gente não consiga se perceber, né, fora da lógica da heteronormatividade, e que não consiga não só não se perceber, mas se afirmar, né? Eu acho que é esse momento, assim, porque e aí vem todo esse debate da invisibilidade, né? Porque se ela é compulsória, se ela é vista como a única normalidade possível, nós somos invisibilizadas para que essa normatividade não seja rompida. E aí eu acho que é a importância também da semana, da gente se visibilizar e mostrar que não existe nada de normal num sistema que é de dominação, né? Nada que possa ser aceito, que a gente tem muita coisa para transformar. Me perdi um pouco, mas no resgate eu retomo alguns conceitos. E aí, para concluir, eu acho que é importante, quando a gente fala disso, tinha anotado aqui, a gente entender essa historicização, né, de onde surge esse conceito de família e essa lógica única de família, e ressignificar, né, e aí nós LGBTs falamos muito isso, né, de família é aquela que a gente escolhe, de família mais do que isso, porque a gente ressignifica que, bom, realmente, né, a família, ela é vista nesse conceito, mas os laços de amor que nos unem, né, e eles são muito maiores e existem outras diversas maneiras da gente pensar em família. Agora eu terminei. Obrigada, Dani. Acho que agora a gente está muito mais preparado, né, para entrar no assunto que as meninas vão trazer, e seria muito rico se vocês que estão assistindo quiserem ir colocando já as perguntas que vocês vão tendo ao longo da nossa conversa, e no final as meninas respondem. Então, vou passar agora para a Fran e para a Digli, que elas vão falar um pouco sobre contratos relacionais e problematizar relacionamentos monogâmicos. Vamos lá, gurias. Olá, boa noite. Eu sou a Digliane. A gente foi apresentado como poligâmicas, e apesar de ser nesse contexto onde a gente realmente, né, se enquadra nos termos específicos da palavra, a gente gosta de se designar amor livre. É um termo que a gente acha que abarca mais o que a gente vem criando dentro da nossa relação. E como a Dani falou, né, as formações familiares e a monogamia, ela vem desse início, né, de período econômico capitalista, de período não, né, de inserção do capitalismo, do patriarcado. A monogamia também, ela se fundamenta nesse mesmo momento, pelos motivos que a Dani falou, de legitimação de filhos, de realmente ter a mulher como uma propriedade para conseguir passar os bens materiais para a família adiante. E eu não vou entrar muito nesse termo histórico, até porque a história do amor, ela é gigantesca, e ela tem, né, para cada fase, por exemplo, o amor romântico, ele tem data de crescimento, nem sempre foi assim. Os conceitos de amor foi mudando durante os diversos períodos históricos que tivemos. E para a gente, vou falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência, assim, sobre a nossa vivência. Nós estamos juntas aí há quase 6 anos, 5 anos e meio. Um relacionamento, eu acho, longo. E desde o início se deu um relacionamento de amor livre. A gente não teve um momento, assim, de sermos exclusivas e depois decidimos não ser. A gente já começou com acordos, né, de não exclusividade. E a gente escolheu isso, eu falo que a gente escolheu porque isso é muito importante para quem opta em viver relações que não são monogâmicas, não exclusivas, né? A questão da escolha, isso não se deu porque eu quis ficar com a Francine, ou a Francine quis ficar comigo, então a gente,
vou ver o que dá, porque eu quero ficar com essa pessoa. Não, a gente escolheu realmente experimentar e viver uma relação de amor livre, muito por esse intuito de desconstruir essa ideia do amor romântico, muito por desconstruir também esses sentimentos de posse, de ciúmes, que vem atrelado muitas vezes, viu, gente, a relacionamentos monogâmicos, não sempre. De dependência também, onde às vezes tu se perde como indivíduo e se torna um nós, né? Deixa de ser um eu e se torna um nós. Boa noite, pessoal. Eu sou a Francine, sou pelotense. Eu tô muito feliz de ver essa semana acontecendo, de verdade. Nesse momento eu tô morando em Minas Gerais, então tô longe. E aí foi legal, né, poder participar online aqui. Tá sendo legal. Mas vamos lá. Então, relações, né, contractuais e não monogamia. Assim, né, como o Digli falou, a Dani já falou tudo aí sobre família, isso, né, a monogamia, vista como família, né, principalmente família, você pensa uma relação monogâmica. E, assim, não vou ser muito academicista aqui, eu acho que vou falar bastante da nossa experiência, né. Vivi um relacionamento monogâmico, foi muito bom, maravilhoso, chegou ao final e eu pensei, certas coisas, na verdade, não cabiam mais para mim, né, como reprimir desejos e não poder falar tudo que eu queria falar, coisas assim que a monogamia geralmente vem nela, né. Então, acho que quando eu quis um amor livre, eu fui muito pensando assim, eu quero uma coisa melhor, entendeu? Eu quero um amor livre, eu quero liberdade e essa coisa. E na verdade o que eu descobri é que quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, essa coisa de que é libertinagem, não sei o quê, se você vai a fundo, não... É o contrário disso, né? Quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade. Então, hoje em dia, o que a gente está vivendo atualmente na nossa relação eu me relaciono com a Digli, ela se relaciona comigo e com outra pessoa também. Então, você imagina, né? Se entrar num consenso, às vezes, entre duas, já é difícil, imagina 3 pessoas, ou 4, ou 5, enfim, né? Dependendo da rede. Então, o cuidado que se tem que ter e o diálogo, eles, realmente, o que eu senti foi um outro nível, assim, né? Mas também cheguei num ponto de ver que o amor livre não é melhor que a monogamia, e a monogamia também não é melhor que o amor livre. São maneiras de se relacionar diferentes, assim. O grande pulo do gato para mim foi entender que não existe a forma certa de se relacionar, né? Que a gente já cresce, assim, vendo filmes e lendo livros e vendo nossos pais, tios e pessoas ao nosso redor se relacionando de uma maneira específica e, assim, parece que é a única que existe, né? Quando você namorou pela primeira vez, provavelmente você não sentou com aquela pessoa e pensou, o que nós vamos construir aqui? O que a gente quer? Como é que vai ser? Então, o que já vem aí no box monogamia, geralmente vem muito, né, atrelado mesmo a uma coisa de reprimir desejos, de posse, de ciúme, de insegurança, né, que a gente fala que é ciúmes. Bom, mas assim, não sei. Nada de errado. Eu acho que é só realmente importante a gente levantar sempre esse questionamento acerca do que nos está sendo entregue, assim, pré-definido. Então, acho que pensar e questionar a forma como você se relaciona é sempre de uma maneira muito saudável, independente se você vai se tornar né, não exclusivo, poligâmico, relacionamento aberto, tem várias nomenclaturas para isso. E é interessante de ver o quanto, né, como a Dani falou, a heteronormatividade, ela extrapola a questão do gênero e da sexualidade, né? Ela perpassa por nós, por sermos mulheres, por sermos lésbicas e também por sermos poligâmicas, né, por sermos amor livre.
porque a gente pensa assim, pô, heteronormatividade não tá nem fazendo assim, né? Fala da sexualidade, fala de uma normatividade no sentido dos papéis de gênero, né? Na qual a gente deve se enquadrar, mas isso perpassa muito também pela maneira como você se relaciona, né? Atualmente, por exemplo, eu lido bastante com isso. Minha mãe descobriu que eu estava ficando com uma outra garota e ela virou para mim e falou assim, eu vou ligar para a Francine e eu vou contar para a Francine que você está traindo a Francine. E eu comecei a rir, assim. Eu estava no Sul e o Digli estava aqui em Minas, tá? Exato. E aí eu tive uma conversa com ela sobre isso, é claro, assim, vou dizer claro, mas ela não entendeu. Para minha família já é uma super questão o fato de eu ser lésbica. Então, introduzir esse assunto, inclusive, é um grande desafio no sentido social, né, de trazer isso à tona socialmente, assumir realmente uma outra pessoa e até mesmo essa relação poliamorosa, porque as reações são muito diversas, né? A maioria das pessoas, elas se chocam, elas ficam muito curiosas, elas já dizem que isso não é para elas, assim, às vezes você nem perguntou, mas elas já dizem que não é para elas. E também a questão da socialização desse amor. É bem, bem complexo. Eu digo assim que eu estou nesse processo desafiante de como fazer a inserção, porque é algo que eu desejo dessa outra pessoa, mas ao mesmo tempo num espaço assim familiar onde já é uma questão ser lésbica. Então eu tenho entendido que o enfrentamento, assim, pelo menos com a minha família, com o restante da sociedade, que se foda, assim, entendeu? Tipo, eu não tenho nenhuma questão com isso, eu realmente não me escondo e nem invisibilizo a minha companheira. Mas só no âmbito familiar, realmente é mais complexo, eu diria. Então, para tu ver como essa heteronormatividade está aí, né? No seio de quase tudo. Está no seio da nossa expressão, está no seio da nossa sexualidade, está no seio também da maneira como a gente se relaciona. Outra coisa que, quando nos convidaram para essa live, eu pensei assim, nossa, eu vou dar uma lida, né, sobre todos esse assunto, por mais que eu viva isso, eu, tipo, vivo meio que intuitivamente, assim, né, a gente tem um diálogo muito bom, então a gente vai realmente construindo juntas, assim. Mas aí, essa semana eu parei para ler bastante coisa, e eu descobri que existe até um termo que eu nem conhecia, que é anarquia relacional. E então tem o poliamor, a anarquia relacional, relacionamento aberto, não exclusivo. Nossa, um calhamaço de caixinhas, assim, pra gente ir dando check e se encaixar. Mas, assim, eu me perdi. No fundo, todos eles fazem parte do amor livre, né? E eu acho que também existem conceitos onde tu experimenta liberdade dentro da própria monogamia, talvez não uma liberdade de ficar com outras pessoas, mas uma liberdade realmente de expressar o que tu tá sentindo, uma liberdade de não precisar esconder quando tu sente um sentimento em relação a outra pessoa, uma liberdade realmente de construir uma autonomia, né? Apesar da gente conhecer a monogamia com várias coisas que eu acho, né, na minha visão, seriam coisas tóxicas para um relacionamento, existe também a possibilidade de desconstruir isso dentro de um relacionamento exclusivo. Então, eu acho que é super importante levantar essa discussão e um baita retrocesso que a gente teve atualmente, né, é da não legitimação das uniões poliafetivas e poliamorosas. A gente ainda tinha algumas situações onde isso era avaliado a partir de processos judiciais, né, e reconhecido, esse reconhecimento mediante cartório dessas uniões, e atualmente está, tipo assim, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, atualmente está proibida a lavratura desse tipo de união. Então, também ainda precisa se recorrer, né? Poliamorista, exato, por falta de realmente de regulamentação na esfera do direito da família, sucessões e previdências. Então, assim, eu não posso chegar, eu, Francine, a minha outra parceira, num cartório e falar, a gente quer casar. Não é assim tão simples como a conquista do direito já adquirido como lésbicas. Acho que para fechar a fala, né, que aquela hora que eu me perdi, eu acho que o que eu queria dizer era que teve uma matéria que eu li que dizia que o amor livre, ele pode ser monogâmico também,
porque é quando você realmente tem a liberdade de construir o seu relacionamento monogâmico que seja, mas sem aceitar tudo que vem já, geralmente, com o termo monogamia, né? Então, eu acho que, assim, meio que desconstruir realmente que relacionamento não é uma coisa fixa. Ele não é uma coisa do Estado, ele é seu e você vai criar da maneira que funcionar para você, né? E ele é fluido, assim, ele muda. Acho que é isso. É isso. E aí a gente aguarda as perguntas depois que todo mundo falar. Tá mudo, Bruna. Obrigada, gurias. Foi muito legal ouvir sobre a construção do relacionamento de vocês. E depois houveram muitos comentários, depois eu leio para vocês. Agora a Jo vai falar um pouquinho sobre famílias trans. Valeu, Jo. Olá, boa noite. Muito interessante a fala das meninas, tanto da Adili quanto da Fran, e também da Dani, tá? É uma maneira que é da gente conhecer a diversidade no meio LGBT, né? Nesse meio, nessa sigla, né, que tem uma diversidade muito grande, né? É importante a gente conhecer, a gente desconstruir isso perante a sociedade no qual a gente vive, né? Hoje, eu me descobri trans há uns 3 anos, tá? E eu tenho um relacionamento com uma travesti, né, há 7 anos com ela. E só que eu tenho toda uma história antes, né, de me assumir. Eu fui casado, né, com mulher, e desse relacionamento veio um filho, né, que hoje ele está com 11 anos de idade. Então, tudo que eu faço, tudo que eu planejo para mim, pensando nessa construção junto com meu filho, né? Ainda não consegui ter visitação livre, por questão da mãe, da gente não se entender via judicial ainda, né? Mas quando eu vou na minha cidade, na cidade de Natal, onde eu nasci, né, eu passo o final de semana, sábado e domingo, envolvido com meu filho, né, na escolinha de futebol, em brincadeiras, levando ele para passear, né? Então eu faço todo esse diálogo com ele sobre essa questão de eu ser trans e de eu morar com uma travesti. Foi difícil para mim no começo, porque eu vim de uma família totalmente cristã, né? Basicamente metade católica e metade evangélica. E tipo, eu não me assumi novo por questões de sociedade, porque eu morava numa cidade muito pequena, e por questão de família, mesmo desse peso, né, de ter uma família totalmente cristã. E essa coisa que nem disse a Dani, né, dessa sociedade, a gente é constituído, e a gente é construído, e a gente é criado numa formação cristocêntrica, né, totalmente cristã, arraigada desde a nossa geração, desde como a gente nasce, e voltando a outras épocas, a outros anos e séculos atrás, sempre foi dessa maneira que foi criadas as pessoas. Então a gente pega essa criação e acaba trazendo isso à tona, e a gente vai criando nossos filhos e filhas dessa maneira. Eu fui criado assim, né? Então a gente tem toda essa desconstrução para ser feita. E aí, por esse motivo dessa construção, acaba que o casamento acabou, né? Depois de 7 anos, não deu mais para prosseguir, mas o filho ficou. Eu conheci a minha namorada na época, há uns 7 anos atrás, e desse namoro a gente ela me acompanhou em todo esse processo, desde quando eu me assumi, né, a primeira vez me assumi gay, e quando eu me assumi trans, sim. E desde o momento que eu me assumi trans, entendeu? Então tem todo um processo, tanto da parte dela, de aceitação, né, da minha construção como trans, e também da minha família, por parte
da minha mãe e da parte do meu filho. Então, tem 3 desconstruções que eu tive que fazer durante esse processo, né, e, ao mesmo tempo, uma construção social perante uma sociedade que é totalmente arraigada a uma tradição. Foi bem complicado isso, foi bem difícil fazer isso, tá? Não é uma coisa assim, a gente LGBT, a gente se assume, né, e a gente enfrenta a sociedade. Não, apesar de enfrentar essa sociedade, a gente tem que desconstruir, né, toda essa relação, né, que ela tem, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho grande de corpo, eu sou forte, tá? Então, eu não tenho corpo muito feminino, tá? E quem já me viu ao vivo sabe disso. Então, a minha estrutura corporal, ela é uma estrutura mais, um pouco mais masculina, eu sou forte, eu sou grande, né, de caixa, e mesmo assim eu tive que desconstruir isso perante a sociedade. Isso é difícil, né? Eu sou professora de educação física, né? Sou árbitra de fisiculturismo, e isso também é desconstruir dentro desse espaço, além do espaço acadêmico, dentro do espaço do esporte, do espaço da educação física. É bem complicado fazer isso, né? Não é uma coisa muito fácil, porque a gente sabe de todo esse processo do esporte, de pessoas trans serem totalmente invisibilizadas, né? E a gente quer lutar para que isso possa voltar, que a gente possa ter acesso aos esportes sendo trans, né? E eu espero que, através do meu filho, eu consiga fazer toda essa construção, né? Ele tem sonhos, eu quero realizar esses sonhos para eles e com ele, né? Então, famílias trans existem, famílias LGBT existem, famílias lésbicas também existem, né, das diversas formas que possam existir, né, e a gente só quer ser aceito, só quer ser respeitado conforme a gente se imagina e conforme a gente se mostra perante a sociedade, né, apesar de ter uma sociedade totalmente controversa, e nesse momento atual, muito mais ainda, porque tem um peso muito da parte evangélica em cima, né, mas a gente somos seres humanos, somos pessoas que temos sentimento. E eu vou terminar, porque senão eu sigo falando, tá, gurias? Porque senão eu sou muito de querer falar, tá? Mas acho que essa questão de família trans, para mim, é bem isso, tá? É a minha relação entre eu e minha namorada e o meu filho, que eu tenho essa ligação forte entre a gente. E isso são relações que existem, são relações que devem ser discutidas, né? Assim como as relações que estão aqui, que a gente vai discutir, né? Que isso seja aberto a diálogos, não somente no meio acadêmico, tá? Mas que isso possa ser aberto a outra parte da sociedade, a outras pessoas da sociedade, que a gente possa, de verdade, levar esse assunto, essa temática, né, de relacionamento, para outros meios, para meio de uma comunidade, para o meio de uma periferia onde essa realidade não acontece, no meio de pessoas que isso não é o normal, como a gente diz, né, que a gente possa, de verdade, levar esse assunto e possa assim está desmistificando essa ideia que eu, trans, tenho que ser totalmente feminina, tem que ter todo... Não, né? A gente acho que essa questão que é do trans é uma coisa para muitas pessoas complicada, porque a gente pensa aqui, mas às vezes o nosso corpo não condiz, que nem o meu, né? Eu sou feminina aqui, mas o meu corpo não condiz com o meu feminino. Mas eu, tipo assim, tô nem aí para a sociedade, tô nem aí para o que estão pensando de mim, tô nem aí para o que vão falar, entendeu? Importante é eu estar feliz. Se eu estou feliz, tranquilo, amém, graça, vamos embora, vamos seguir a nossa vida, seguir lutando para isso. Infelizmente, a gente sabe que existe, né, muitas coisas tristes que acontecem no meio LGBT, né, mas isso são pessoas que não conseguiram compreender ainda, acho que esse amor que a gente tem, porque a gente tem um amor tão forte aqui dentro da gente, a gente LGBT, porque a gente já sofreu por se assumir, e aí esse amor está tão forte aqui dentro que a gente aprende a amar as pessoas independente das suas situações, das suas diversidades, e esse amor que a gente tem que pregar e falar que é para as pessoas da importância desse amor. Acho que é só até aqui, porque senão eu vou seguir falando, tá, gurias? Vou passar para a próxima menina, porque senão troço vem e a gente vai falando. Obrigado. Obrigada, Jo, por compartilhar a tua história com a gente.
Vou convidar a Aliana, então, e a Fabi agora para falar um pouquinho sobre adoção e como é ser mãe, né, pela via da adoção. Então, é com vocês, gurias. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. A gente tem acompanhado, né, as lives dessa semana, tão importante, e aprendendo muito. Pessoas tão jovens, tão empoderadas. Então, muito feliz por poder acompanhar, né? A pandemia nos traz alguns bônus de estar mais próximos de algumas pessoas, de alguns eventos. A nossa vida por ser corrida, enfim, de repente, se não estivéssemos nesse momento, nessa situação, não estaríamos conseguindo acompanhar, participar tão diretamente, né? Eu gostaria de falar um pouquinho, então, da nossa trajetória até aqui, para chegar na nossa família, na adoção. A gente está com um gatinho aqui fazendo arte em casa. Bom, eu tenho 41 anos, né? Eu e a Fábio, nós temos 5 anos de diferença, e a gente já nota uma diferença grande de vivência, de como enxergar esse mundo, né? Eu digo que até eu conhecer a Fábio, eu tinha aberto uma portinha do armário e eu tinha uma vida com a minha família, com algumas pessoas, uma vida no trabalho, uma vida onde eu vivia na normativa da maioria da sociedade, né? Meio que me escondendo. E depois que eu conheci a Fábio, eu consegui enxergar as coisas e realmente entender que eu precisava, para a gente construir uma família, que era o que eu mais sonhava, né? Porque a adoção sempre foi um sonho, sempre foi o meu sonho. E para que eu conseguisse realizar esse sonho, e que os meus filhos, né, as crianças que a gente fosse adotar, tivessem orgulho da nossa família, a gente precisava ter orgulho primeiro, né? A gente primeiro precisa se aceitar. Eu entendo que isso é muito, né, da vivência de cada um e da questão do preconceito de cada família, de como a gente vive. Eu me descobri, na verdade, aos 16 anos. Então, desde os meus 16 anos até então, eu tive relacionamentos homoafetivos e tive alguns relacionamentos heterossexuais. E para minha família, os meus relacionamentos, quando eram homoafetivos, parecia que não tinha o mesmo peso, no caso, dos relacionamentos dos meus irmãos, por exemplo. Então, essa aceitação, ela era diferente no meu caso. E então eu acabava entendendo e enxergando em parte como eles e colocando isso como um tabu também para mim. Não conseguia me libertar totalmente, né? E aos 33 anos eu conheci a Fábio e eu já estava, né, desde os meus 30 anos mais ou menos, eu já estava pensando que já tinha ligado a vontade, já tinha explodido, passado do tempo de ser mãe. Eu queria muito, era uma coisa que eu queria muito ser. E quando a gente começou, já na primeira semana, eu já, né, coloquei tudo para ela: olha, eu quero formar uma família, eu tenho esses sonhos. E aí a gente começou a elaborar sobre isso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fábio. Para mim foi um pouco diferente, assim, eu já comecei a ficar com meninas um pouco mais tarde, mas eu já sempre fui muito escancarada, e quando a gente começou isso, para mim foi uma coisa muito estranha, porque a Liana, ela era muito reservada, mas em situações, às vezes, que para mim não era necessário, mas eu sempre respeitei esse espaço dela até ela conseguir, né, romper essa barreira. Eu falava muito sobre isso com ela, quando a gente tiver filhos ou filhas, enfim, como é que vai ser, né? Então, para mim,
um pouco pela geração, né? Foi um pouco mais fácil, mas esses dias a gente estava conversando, a gente está juntas desde 2012. E quando a gente começou, a gente não podia namorar ainda na rua. Então, por mais que, óbvio que a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar falando. Eu não estou dizendo que está bom, que fique bem claro, mas já melhorou muito. Porque quando a gente começou, e a gente já começou e ficou juntas, eu recém tinha saído de um relacionamento, a gente ficou no Dia dos Namorados, no 12 de junho, e eu me lembro de ter uma conversa com a minha mãe, nossa, mas tô recém, né, tá saindo de um relacionamento, por que tu não namora? Porque a gente em seguida já foi morar junto, eu disse, mãe, eu vou namorar onde? Né? Eu não posso ir para um restaurante namorar, era frio, né, frio pra caramba em junho, a gente não pode ir para um barzinho para namorar, a gente tem, na época tinha uma ou duas festas gays, mas não era, né, a nossa questão, a gente queria ficar juntas. E há 8 anos atrás a gente não andava de mão na rua. Ainda era muito complicado. Eu tinha muito orgulho de ver as meninas, as novinhas, andando de mão. Então, a gente resolveu começar essa fala falando um pouco dessa vivência que a gente hoje sai de mão na rua. Hoje a gente pode se abraçar e hoje a gente, né, é extremamente assumidas. A gente tem a nossa pet shop. Ah, é a tua colega. Às vezes alguém fala a tua amiga, eu disse, minha esposa. A gente tem essa liberdade, mas há 8 anos atrás não era bem assim. Então, já tiveram grandes conquistas, né, apesar de precisarmos de muito mais. E aí, então, a Liana conversou comigo, eu também já vinha com essa vontade de ser mãe. A gente não tinha ideia do mundo da adoção, a gente queria ser mãe, né? Então, em seguida que a gente começou, eu ainda estava fazendo faculdade de veterinária e ficou combinado que assim que eu me formasse, a gente entraria com os papéis, porque a gente sabe que tem o processo, né? E teria uma demora. Então, eu, em 2012, ainda estava estudando, em 2015 eu me formei e um mês antes da formatura, no dia 12, né, também, a gente, de junho, a gente colocou, então, os papéis lá para adoção. A gente já vinha pesquisando, né? Já assistia filmes, lia, já tinha feito conversava com alguns amigos que também já tinham passado, já tinham feito a inscrição, o cadastro para adoção. E aí a gente foi fazer, e foi muito engraçado, porque eu fui lá pegar a ficha, né, para fazer o cadastro. E uma amiga tinha dito, não, tu pega a ficha e vai para casa. E preenche em casa, depois tu leva a documentação junto com a ficha. Daí, era caminho da minha casa, eu fui almoçar, passei ali no fórum, chega no cartório e pede, eu queria uma ficha para preencher, para fazer me habilitar, né, para adoção. E aí ela disse, agora mudou, tu tem que pegar a ficha e preencher aqui. E eu, tá, mas é que uma amiga disse que eu podia levar para preencher em casa, porque eu não vou adotar sozinha, né? O teu marido? E aí ali eu já tive, né, que dizer não, a minha esposa, nós somos um casal homoafetivo. Aí ela, não, tranquilo, então vocês têm que ter uma união estável, falou de toda a documentação necessária, né? E aí a gente entrou com o cadastro de habilitação. Em 2015, não tinha grupo de apoio à adoção em Pelotas. Só surgiu o grupo de apoio à adoção em 2016. Na verdade, teve uma audiência pública para falar sobre família, e essa parte da adoção veio de Porto Alegre, a presidente do Instituto Amigos de Lucas, do IAL, para falar sobre a adoção. E antes da audiência pública, ela fez uma reunião com algumas pessoas que estavam no cadastro da adoção. Ela conseguiu alguns contatos, porque esse cadastro ele é sigiloso, né? É um processo, então somente as partes e o fórum é que sabem do processo. A gente ainda não estava habilitada, né? Não, ainda não. A gente estava em processo de habilitação que demorava mais, hoje é mais rápido. Mas a gente levou 1 ano e 2 meses para se habilitar. Hoje em dia leva em torno de 6 meses a habilitação, mais ou menos. E aí então ela lançou, né, essa ideia de criar, né, uma cidade do tamanho de Pelotas não ter um grupo de apoio. Aí a gente se reuniu, eu e mais algumas pessoas, para conversar em como a gente faria isso, né? Como é que a gente vai fazer? Porque ninguém tinha experiência nenhuma na adoção, né? Então, eu consegui uma sala, um local para fazer as reuniões, a gente combinou, né, marcou com algumas pessoas interessadas e foi para a nossa primeira reunião.
E desde então, eu sempre tomei à frente, né, a iniciativa de fazer as reuniões, de buscar o espaço, de buscar temas para as reuniões. E então isso foi crescendo, né, numa proporção maravilhosa. O grupo de apoio à adoção, então, existe desde novembro de 2016. Hoje, nós somos um grupo que, para a pessoa se habilitar para adoção, essa pessoa ela precisa participar de, no mínimo, 3 reuniões do nosso grupo. Para entrar para a fila da adoção, tem que participar das nossas reuniões, Isso. porque a gente tem uma parceria muito grande com o fórum, a gente trabalha com tudo de forma legal. Então, hoje o grupo, né, é um grupo forte, a gente tem um conselho e, graças a Deus, a gente tem toda essa parceria. A juíza entende que essa participação no grupo de apoio à adoção prepara os casais para a chegada dos seus filhos, né? A gente tem um foco muito grande em evitar devoluções, em evitar um segundo abandono. Isso dentro do grupo é trabalhado com relatos, né? Nós temos várias famílias que já são formadas e essas famílias vão relatando as suas vivências. Nós relatamos e outras famílias que participam. Para quem tiver interesse sobre o grupo, que seria 1 hora falando, vocês podem depois procurar no Face, tem no Insta, que é GAA Pelotas, Grupo de Apoio à Adoção de Pelotas. GAA Pelotas, que aí a gente tem grupo de WhatsApp, a gente consegue desenvolver um pouquinho melhor esse assunto. No Instagram tem algumas lives ali que fala também sobre adoção, tem uma live que eu fiz, outra que a Fábio Chama fez. No Face, a gente bota o link do Tem uma live com a assistente social Ana Caroline. Mas vamos tentar focar no nosso tema principal aqui, né? Então, que foi a chegada dos nossos filhos, porque a gente entrou, assim como a grande maioria entra com perfil de criança pequena, a maioria quer adotar uma criança de 3, 4 anos, um bebê, e a gente foi desconstruindo isso, e foi um processo também, até que a gente se deu conta que a gente não sonhava em ter um bebê ou 2 bebês, a gente sonhava em ter crianças grandes. A gente ia para a praça, imaginava brincando, a gente saía aqui para ir para a colônia e tal, imaginava andando de bicicleta, imaginava. E aí, isso é uma coisa que a gente fala muito no grupo, nós resolvemos, então, trocar o nosso perfil e colocar 2 crianças de 0 a 8 anos. E nisso, nem tinha feito a troca do perfil no fórum oficialmente, e aí chegaram os nossos filhos. Na época, eles tinham 6 e 8 anos, e eles estavam lá na Paraíba, porque o nosso perfil era para todo o Brasil. E foi assim, né, uma situação maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora. E essa questão toda que tem muita dúvida, né, sobre se habilitar, né, homossexuais ou pessoas sozinhas, gente, isso não interfere em nada, tá, para tu entrar na fila. O que é avaliado principalmente é o motivo pelo qual tu tá, né, entrando nessa fila de adoção, por que tu queres adotar, e condições financeiras são condições que não vão ser iguais àquela criança, o que aquela criança vivia antes, então são condições mínimas. Os guris, eles têm um quarto com beliche, né? Não tem um quarto para cada um, né? A gente não compra coisas muito caras, enfim, mas não se preocupem quanto, por exemplo, a ser um casal homossexual, afetivo, né? Porque isso acho que voltou. Deu, voltou. Então, pessoas sozinhas, tá? Olha, eu quero adotar, eu não tenho ninguém na minha vida, eu quero adotar sozinha ou sozinho, não tem problema nenhum, tá, gente? Nada disso interfere. Por quê? Porque vai importar é depois se aquela criança que vai estar no teu perfil, ela vai aceitar isso. Tem crianças que deixam claro, eu quero um pai e uma mãe. E aquelas crianças vão ter um pai e uma mãe. Os guris, quando ficaram sabendo da gente, isso tudo, claro, de alguma forma é colocado, né? Tem 2 pessoas interessadas, aí começa a conversar com a gente, aí descobre que nós somos casados. Então, essa criança, algumas crianças, inclusive lá de onde os guris vieram, tinha um menino que dizia que nunca queria ser adotado por 2 homens. Isso vai ser respeitado, tá? Então, o que importa vai ser para aquela criança ali, então aquela criança não vai entrar numa família, né, uma afetiva, porque ela não quer isso, tá? Mas para entrar para a fila e para adotar, não tem esse problema. Inclusive, o Fórum de Pelotas tem várias adoções homoafetivas, né? A gente conhece várias pessoas que adotaram, que participam do nosso grupo, que são nossos amigos.
crianças pequenas, crianças um pouco maiores, e a convivência, essa questão da adoção tardia, né, que a gente chama, que são crianças a partir de 7 anos, existe muito esse preconceito, e no nosso grupo a gente conversa muito sobre isso, até para quebrar esse preconceito, né? As pessoas têm muito medo da vivência dessas crianças, da história dessas crianças, né? Do passado. Essa criança não vai, eu não vou conseguir fazer com que ela fique do jeito que eu quero, né? Ninguém vai ficar do jeito. Como eu sempre dou o exemplo, né? Ninguém molda ninguém. Eu sou o oposto, coitada da minha mãe, queria que eu fosse. Então não tem como moldar ninguém. Porque a criança, não sei quantos anos, ela já tem tudo a personalidade formada. Que gente, mas eles vêm de um tipo de vivência, depois eles, quando faz parte da tua família, eu digo para os nossos filhos, se tivesse saído da barriga, não eram tão iguais. Então não é bem assim. E o exemplo que eu sempre uso para a gente conseguir se relacionar, eu tive que aceitar o passado da Eliana, e a Eliana teve que aceitar o meu passado. E eles também têm que aceitar o nosso passado e a gente aceitar o deles, independente da idade que eles venham. A gente fala que tem muito a situação de... a gente não pode fantasiar, né, dentro da adoção. A gente tem a realidade, né, as dores, as coisas que passaram. Vai ser difícil a adaptação no primeiro ano, no segundo ano? Vai ser difícil. Isso a gente fala muito no grupo. Tem famílias que é um pouco mais, outras não tanto, mas é um aprendizado, né? Nós estamos aprendendo a ser mães e pais, no caso, né? E as crianças a serem filhos, a aprenderem as regras da casa, enfim. E essa questão de parecer, né? Eles querem esse pertencimento, eles imitam, eles querem falar como a gente, os guris mesmo que vieram com sotaque, eles queriam muito perder o sotaque, tomar chimarrão. A gente tem uma questão da educação deles, né? Que é uma preocupação que a gente lida diariamente com preconceitos, como lidar, empoderar eles para lidar, fazer com que eles entendam o quanto é difícil ser mulher, né? Nós temos 2 meninos criados por 2 mulheres, então a gente precisa criar, a gente diz, vocês vão ser homens feministas. E tem a questão da negritude, né? Que eles são negros, então a gente fala muito sobre isso, valoriza muito, né? Toda a história dos negros. O mais novo, ele veio com o cabelo bem curtinho e ele penteava, e ele é bem cacheado. Então a gente valoriza hoje, ele ama os cachos, a gente está deixando um black. Então a gente trabalha toda essa questão com eles, porque uma vez ele disse que ele não era negro, né? Então a gente tem várias questões que precisam ser trabalhadas. Para quem tem a curiosidade, geralmente é uma curiosidade, né? Que eles chamam de mãe Fábio e mãe Liana. Às vezes é mãe Li. É mãe, e aí... Mãe serve para as duas, aí tipo, oi, não, é a mãe Fábio ou a mãe Liana, mas geralmente é o mãe. Não, mãe, não é tu, é a mãe Fábio, não, mãe. Então, é o mãe, aí se serve qualquer uma, é a primeira que responder. Senão eles especificam mãe Fábio ou mãe Liana ou mãe Li. O que mais? A questão da educação de namorado ou namorada, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque assim, eles vieram lá da Paraíba, né? E uma educação, a gente acha que o gaúcho é muito preconceituoso, mas eles vieram, né? Não vou dizer que o povo lá seja, porque a gente está generalizando, mas eles vieram com uma cultura muito machista já embutida neles. Então, cruzar as pernas, não pode, né, mãe? Então, mulher dirige, mulher faz isso, era uma coisa extremamente assim, mulher machista. Não fazia nada, mulher não trabalhava, não é policial, não homem é nada. Não cruza as pernas, homem não faz isso, homem não faz aquilo. E hoje, a gente sempre que vai falar assim, quando vocês tiverem um namorado ou uma namorada, eu não sei quem é que vocês vão amar, ou seja lá o que for, então a gente fala muito com eles sobre isso. E hoje tá natural, né? Tá bem mais natural, e foi engraçado, porque o mais novo andou falando de uma menina e tal, ele tá com 9. E aí, esses dias eu brinco, né? Esses cachinhos, ele tem uns cachinhos bem encaracoladinhos. Esses cachinhos são meus, não quero que ninguém toque. Olha, se ela tocar nesses cachinhos e eu ver... Aí ele me olhou bem sério. Ou ele, né, mãe? E ele sempre foi bem mais... Ele é mais conservador e ele sempre foi um pouco mais machista, assim. Então eu achei incrível essa fala dele, né? Ou ele, né, mãe? Claro, eu já estava me referindo à menina que ele andou falando.
como ele já está desconstruindo, né? Exato. Então, a gente tem todo esse trabalho e a gente começou a nossa fala falando sobre a nossa vivência, porque olha a diferença que a gente procura criar os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, né? Para essa questão de quando eles crescerem, eles não vão ter esse problema, porque vai ser um homem, uma mulher ou trans, enfim. Esses dias o mais novo também olhou, tá, mãe, mas eu vou poder namorar quem eu quiser, que eu quiser meu filho, tu vai ser feliz. Se tu for feliz, eu vou estar feliz também. Então, eles ainda questionam. Então, na nossa vivência de vir uma família hétero e ter uma cobrança de ser hétero e de todas essas histórias que todo mundo conta de quando a gente, né, contou para a família, todos os preconceitos. E a Liana ia comentar uma coisa, a gente acabou não falando, eu sei que a gente já extrapolou o tempo, já vamos encerrando. Mas a nossa, principalmente a vivência da Liana, vou deixar ela falar, mas a minha família sempre enxergou muito bem o nosso relacionamento, tá? Mas depois que nossos filhos chegaram, a nossa família virou uma coisa muito completa, né? Virou uma família, porque antes não era enxergado, mas não enxergavam, pelo meu lado era mais, era melhor visto, mas a Liana da minha família não. Era diferente, eu sentia a diferença de como lidavam com a família dos meus irmãos, né? Porque meu irmão é casado, tem esposa, tem filhos, e tu mora lá com a Fábio. Tipo, tu não é uma família, não é... Tu pode fazer determinadas coisas, abrir mão de determinadas coisas, porque a tua família não é igual. Gabriela, como se não fosse. Vem cá. E depois que os guris chegaram, nossa, mudou completamente, né? Então, eu acho que é isso. Acho que passamos um pouquinho. E os brinquedos, né, gente? Hoje a gente tem toda essa palhaçada aí com a questão de identidade de gênero. Tira essa coisa, André. O nosso mais velho pediu uma boneca de Natal no retrasado, ele tem uma boneca, e então a gente está tentando desconstruir essas coisas, né? Esse aqui é o Gabriel. Oi! E esses são os cachinhos que são meus, que ninguém pode pegar. Esse aqui é um Groot, da mãe Fábio, da mãe Liana, né? Tá sempre ajudando. Tá lá, ó, lá que tu aparece. Faz comida, ajuda ele, o Mano, mas o Mano já tá dormindo, porque ele precisou deitar mais cedo hoje. E esse aqui é o Gabriel. Tá. Gente, eu acho que era isso. Depois a gente fica à disposição para as perguntas, se tiver alguma. Obrigada pelo espaço, foi um prazer enorme falar com vocês. E eu já vou aproveitar que sábado eu vou participar das lives musicais, né? Então, sábado eu vou estar participando aqui para falar um pouquinho das minhas músicas e cantando. Não, desculpa, gente, vai ser domingo dia 30, Domingo. Eu vou cantar um pouquinho e falar das minhas músicas autorais. Obrigada, gurias. Foi muito, muito gratificante ouvir a história de vocês. Fiquei muito emocionada aqui, eu estava chorando já. Então, agradeço a todas. Foi muito legal, assim, a história de vocês foi muito enriquecedora, assim, agradeço muito. E a gente não teve muitas perguntas ainda, então se o pessoal quiser ir colocando perguntas aqui, vai ser muito legal. Mas eu vou ler para vocês os comentários, tá? Que as pessoas foram colocando durante as falas de vocês. Para Digla e para Fran, né, falaram que demais gurias falaram. E aí, se vocês quiserem comentar, né, sobre os comentários que fizeram nas falas de vocês, vai ser bem legal. Que demais gurias falaram sobre nenhuma ser melhor e todas envolverem trabalho, cuidado e responsabilidade. Muito. Muito importante a pauta do amor livre, porque em algumas relações monogâmicas a perda de identidade do indivíduo realmente torna-se um nós. Adorando a fala de vocês. Posso comentar? Vou ler mais um aqui, aí vocês falam um comentário, pode ser? Aí uma tal de Dani fez aqui um comentário. Relacionamento não uma coisa do Estado, vou tatuar. Teve essa pessoa que comentou aí, Ramita, que é o nome dela, sobre virar nós. E, gente, eu sentia muito... Tá cortando um pouquinho o som. Agora foi. Tá. Acho que sem querer eu apertei para desligar. Tá me escutando agora?
Tá Sim. escutando bem? Sim. Ok. Quando eu tinha um relacionamento monogâmico e ele acabou, foi basicamente isso que aconteceu. Eu já não me enxergava, eu enxergava um nós. E aquilo começou a me incomodar muito, porque era nós para lá e para cá, era nós, era como uma pessoa só. Então, acho que o pontapé para eu procurar assim, algo diferente, realmente, né, no meu outro relacionamento, foi isso. Eu querer ter a minha individualidade como Francine, não como nós. E isso é algo que a gente desconstrói ainda mesmo tendo uma relação não exclusiva, as pessoas ainda nos unificam como, tipo, o tempo todo como uma pessoa só. E isso, então, a gente sempre traz para as pessoas, tipo assim, te convidei, mas isso inclui a Fran. E eu falo assim, não, tu manda uma mensagem para ela e chama ela, entendeu? Eu sou eu, ela é ela, nós somos pessoas diferentes. E ainda mais que a gente trabalha juntas, a gente tem um projeto, um canal no YouTube juntas, então as pessoas, elas tendem a mesclar nós duas, e isso, é claro, hoje em dia não nos incomoda muito mais, mas a gente sempre traz para as pessoas, olha, cada uma tem sua individualidade, eu tô indo, ela não tá indo, ela tá indo, eu não tô indo nessa festa, e tá tudo bem, tá ok. Somos pessoas, não são siamesas. Eu vou esperar para ler os da Jo depois, porque eu acho que ela caiu aqui. E posso comentar, enquanto a Claro. gente não volta, só o comentário da fala da Francine, né, que ela falou que nossas relações não é coisa do Estado. E, tipo, é claro, isso é algo que a gente traz pra gente, né? Mas, juridicamente, você percebe o quanto o Estado ele tem uma interferência direta nas nossas relações, né? Seja na maneira como a gente opta por se relacionar e até mesmo no direito de adoção ou direito de realmente consolidar ou legitimar uma união estável e tudo isso. Então, é uma frase forte, eu adorei, assim como as pessoas falaram, mas a gente também enxerga o contexto e também a interferência do Estado sobre as nossas relações o tempo todo, inclusive nesse processo de socialização na qual eu comentei. Não sei se queres falar alguma coisa, já que o comentário foi teu, Dani. Oi. Não, eu estava pensando aqui, na verdade, sobre, eu acho que juridicamente e economicamente, né, também como eu estava lembrando um canal hétero, inclusive, que fala sobre relacionamento, mas que eles citaram que casaram por causa do plano de saúde, né, e aí, que é uma coisa assim, né, de como é colocado uma lógica da vantagem a quem constitui esse modelo único de família do casamento tradicional, assim, né. Então, e eu acho que isso também é uma construção das nossas subjetividades, né, porque se poda a nossa subjetividade na busca desse ideal de relacionamento, assim, e aí ela vai ser estimulada dessas diversas maneiras, juridicamente, economicamente, socialmente, né, do ser aceito, assim. E foi muito legal essas várias experiências que foram trazidas, porque mostra essa ressignificação do conceito de família, até porque esse conceito de família atrelado à lógica de dominação não é o conceito real das famílias brasileiras, né, onde 11,5 milhões de mães solteiras estão em solo sem nenhum apoio dos pais, né. Então, como a gente ressignifica o conceito de família a partir, não, né, das lógicas de dominação, mas da lógica do que a gente acredita, que é afeto, companheirismo, né, construção de relações de confiança e de carinho entre pessoas, assim, né, e que não é o que nos é colocado todos os dias, assim. Mas só isso. A Rauita comentou também, história de resiliência da Jo. Que pena que tão sofridas as desconstruções, mas que a tua vida seja iluminada e parabéns pelas forças que tivestes e tem.
Aí o pessoal do evento, né, pediu para a gente divulgar que no Instagram e no Facebook da segunda semana da visibilidade lésbica, antirracista e anticapitalista tem a programação do evento, e o evento continua essa semana, né? E deixa eu ver, temos mais algumas colocações aqui. Posso fazer um comentário? Claro. Não, só para entrar nesse assunto aí que está sendo debatido, eu e a Eliana, a gente nunca se preocupou com a questão do papel e do casamento também, mas para adotar, a gente teve que fazer uma união estável. Então foi muito engraçado, porque aí a gente, tá, vamos lá no cartório. Aí eu peguei uma tia para ser testemunha, peguei outra tia, e a minha avó, que hoje tem 90 anos, ela fez questão de ir junto com a gente, porque era um dia muito importante. A gente assinar aquele documento, e a gente estava, eu de tênis, de moletom e tal, e aí a gente fez a união estável. Inclusive, na época, saiu um absurdo, porque saiu com o nome das pessoas que tinham feito união antes. Eu acho que eles nunca tinham feito de 2 mulheres. Então, depois tinha um negócio de marido e mulher. Foi uma coisa muito louca. Aí, como a gente ainda não tem o processo finalizado, porque o processo de adoção são coisas muito loucas, mas os guris vai fazer agora 3 anos que eles estão com a gente já, mas a gente ainda não tem tudo bem finalizado. E bem finalizado, não, finalizado. E quando saiu a eleição, né, nós descobrimos que o Coiso seria o nosso presidente, uma grande amiga nossa nos disse, gurias, vocês precisam casar, porque a gente ficou com medo, justamente por a gente ter esse processo de adoção ainda aberto, que a gente pudesse perder algum direito em relação à nossa união estável, e aí a gente foi casar, então foi muito engraçado, a gente estava trabalhando, a gente trabalha juntas também, e aí a gente estava esperando uma funcionária chegar, ela não chegou, a Liana ligou para a mãe dela, mãe, onde é que tu tá? Eu tô no ônibus 1%, tu não pode vir aqui na PET rapidinho, porque eu tô indo ali casar e já volto. A gente ria até hoje por causa disso, e aí eu me lembro, aí a gente estava ali, né, pegamos as nossas testemunhas de novo, fizemos ali, né, sem cerimônia nenhuma, porque a gente só transferiu uma para outra, então não precisa de cerimônia, e aí ele pediram umas informações do meu pai. Puxa vida, peguei o telefone, oi pai, tudo bem? É que assim, eu tô casando, eu precisava de uns dados. Tá, e me passou depois, eu expliquei, teve gente cobrada, vocês não convidaram gente. A gente só foi ali assinar um papel, porque ia virar o ano, e a gente estava com medo de perder esses direitos, mas para nós não fez diferença nenhuma, só que foi muito engraçado. Mãe, vem que eu estou casando, e pai, me passa os dados que eu estou casando. A Thaís comentou também, a história de vocês é uma inspiração para quem é lésbica e quer adotar. Obrigada pela partilha tão importante. Depois vocês deem uma olhada nos comentários, porque tem muitos comentários elogiando muito a história de todos vocês. Fica o convite, tá? O nosso grupo de apoio à adoção, ele é aberto à comunidade. Então, qualquer pessoa pode participar das reuniões. Nós fazemos uma reunião por mês. Como a gente está nesse período de pandemia, as reuniões elas são online. Então, a gente sempre divulga no Instagram, do GA Pelotas, ou no Facebook. Então, mesmo que não esteja ainda com intenção de entrar com o processo de adoção esse ano que vem, enfim, mas que quer conhecer um pouquinho mais, pode participar das reuniões. A Fernanda comentou aqui, né, sobre o que as meninas estavam falando. Quando a gente se enxerga nós, até a gente se achar nossa subjetividade demora. Por isso é importante o diálogo constante para a desconstrução da monogamia compulsória. O Rodrigo fez uma pergunta. Como vocês acham que a cultura da cidade pode influenciar na repressão da sexualidade das pessoas? Sou do interiorzão. Vejo que o conservadorismo da cidade me restringiu e restringe muito ainda. Eu quero falar desse. Eu acho que, enfim, né, eu vim trazer uma fala mais teórica, né, e não falei da minha vivência, assim, mas eu acho que é importante, né, no momento eu tô em Torres, né, faço de Torres, mas enfim, tô na casa dos meus pais, né, durante essa pandemia, e eu só descobri que eu gostava de mulheres depois que eu saí, fui pra faculdade, não por uma questão, né, eu já tinha esses questionamentos durante a adolescência, mas eu não tinha nenhum referencial, né? Eu acho que o casal de lésbicas que tem aqui na cidade, que eu tinha referência, eu nunca vi, né? Eu acho que tem essas coisas, gurias, não tinha um espaço de liberdades
sexual, não tinha um espaço, não tinha, e aí é isso, né, não tinham mulheres que pudessem andar, as mulheres não podiam andar de mão dadas nas ruas, né, esse casal até hoje eu nunca vi se expressarem como um casal, né, como os casais héteros se expressam nas ruas de forma, né, então como os nossos corpos são reprimidos, né, nesses espaços, e aí eu acho que no interior isso é muito mais forte, assim, né, no momento eu não estou estudando, mas um dos objetos que eu quero estudar, no boteco do ano passado eu falei disso, mas que é a questão dos LGBTs no meio rural, como eu sou agrônoma, né, hoje existe uma organização do MST sobre LGBTs do campo, mas não existe organização quase nenhuma, assim, né? Existe essa, que é super recente, de 2015 para cá, e estudos quase nulo, assim, né? Tu vai procurar materiais sobre isso porque na lógica, né, quanto mais interiorizado, mais essa lógica de modelo único de família, né? Ela é mais dominante, né? Porque nas cidades maiores a gente tem os guetos, né? Então a gente vai ter os bares LGBTs, a gente vai ter os espaços onde, ainda que eles sejam restringidos e reprimidos, a gente tem a possibilidade de se enxergar, né? E nas cidades menores isso fica cada vez mais reduzido, assim. E aí, enfim, eu acho que isso entra num debate de como é importante a gente expandir o debate, né, para conseguir desconstruir, e eu acho que é desconstruir essa ideia de que ser contra a família é ser contra os laços de afeto, né, porque, enfim, né, eu já ouvi isso de familiares, né, que nós, progressistas, enfim, destruiríamos a família, né, ou que a gente entra nas famílias para destruir as famílias. Não, né, e aí eu acho que é esse o debate a ser desconstruído, a gente, para desconstruir as lógicas de dominação e de opressão dentro das famílias, mas não as relações de afeto e aquilo pelas quais a gente valoriza que existem dentro das famílias, né. E aí eu acho que esse é um ponto, assim, né, e aí, enfim, né, nos interiores a gente não tem esses espaços de vivência, e vai ser muito difícil a gente construir, né, porque existe uma certa, um monte de outras coisas, mas aí eu acho que entra o debate também, né, nas cidades maiores, do direito à cidade, né, de como a gente não restringe os espaços da nossa existência a guetos e a espaços invisibilizados, né, espaços que são de resistência e de existência, mas que a gente não pode se restringir a esses espaços invisibilizados, a gente tem que ocupar a cidade, aparecer na cidade, porque nesses espaços, quando a gente aparece nas cidades grandes, a gente fortalece para que o debate seja levado para cidades menores, e que a sexualidade seja aceita também nos espaços onde onde a nossa sexualidade é ainda mais invisibilizada do que nas cidades grandes, assim. Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu acho que é isso, assim. E aí eu acho que aquilo que as gurias tinham falado do Estado, a gente tem né, nesse debate, a gente tem uma outra questão, assim, quando a gente está falando em cidades do interior, a gente geralmente vai falar em cidades que tem uma participação do rural mais expressiva, né, e no rural, ou seja, todas as políticas de crédito do rural, as políticas públicas, as políticas de extensão, de estrutura para a agricultura e para a produção, ela é de base familiar. E aí o Estado só reconhece esse modelo único de família. Então e aí eu acho que entra essa lógica, né para quem para esses espaços rurais, a lógica da agricultura familiar, ou tu vai para a cidade, porque tu não vai ter terra, ou se tu vai ter a terra, né, que é da tua família, tu vai precisar constituir uma nova família para acessar crédito, para receber aquela herança e poder dar continuidade à tua permanência naquele espaço
né, naquela lógica de produção da agricultura familiar. E aí, para essa lógica de produção e para o Estado que estimula as políticas públicas de permanência desses agricultores, só existe um modelo único de família. Isso também interfere em como no interior isso é mais expressiva, essa invisibilização das sexualidades e identidade de gênero desviantes da normativa. Obrigada, Dani. A gente tem 2 perguntas para a Jo. Eu vou ler as 2 perguntas e aí você responde as 2 na sequência, pode ser? Inaê pergunta: Jo, conta um pouquinho da tua vivência no meio do fisiculturismo. Também tenho curiosidade em saber como funciona a participação de indivíduos trans no esporte. A Thaís pergunta: tem uma pergunta para a Jo. Como a relação dela com sua companheira é vista fora do meio LGBTQIA+. Vocês são assumidas nesse espaço? Pois bem, falando que é da primeira pergunta, tá? A minha vivência no fisiculturismo ainda é nova, tá? Porque eu fiz um curso de arbitragem na WBPF, que é uma federação internacional. Ela é uma federação que foi criada na Tailândia, tá? E ela tá bem nova no Brasil, tá? Ela tá bem nova porque ela tá entre 8 a 10 anos no Brasil, então ela é bem nova no Brasil, a vez de outras federações, tá? Como eu fiz esse curso, eu tô capacitada pelo presidente da federação para poder arbitrar. No meio do fisiculturismo ainda eu não fui a nível de competição, tá? Porque eu não conversei com a federação sobre isso, e este ano ia ter Mister Pelotas, mas por causa da pandemia o Mister Pelotas foi sendo adiado, então talvez eu vou preparar-me para o Mister Pelotas para o ano que vem, ok? Eu sei que existe uma trans, acho que ela é de São Paulo, se eu não me engano, que ela compete na categoria Wellness, né, que é uma categoria feminina, né, que não é de muita densidade de músculo, de construção de corpo, então ela consegue competir, né, nessa categoria. Eu quero ver na federação, como eu sou um pouquinho mais porradinho, sou mais ogrinho, como a gente chama no meio do fisiculturismo, né, de ir para uma competição um pouquinho mais avançada do que o wellness, que é uma categoria de mulher mais densa de músculo, com mais formação de musculatura maior, ou seja, é uma mulher bem maior mesmo. Aí eu vou ter que ver com a federação se tem, ou se abrir uma oportunidade de uma categoria para pessoas trans, sendo ela homens ou mulheres trans, que possam competir. Eu tenho já pessoas que são do meio T, né, que têm curiosidade de vir competir e assim poder participar de campeonatos. Então a gente quer criar no meio dessa federação uma categoria para essas pessoas, que as pessoas possam competir no meio do esporte. Em questão da participação de trans hoje no meio do esporte, ela está um pouco liberada em algumas questões, outras nem tanto, tipo o COI, que foi que é o Comitê Olímpico Internacional, né, ele faz uma liberação, né, o COB também no Brasil, que é o Comitê Olímpico brasileiro, também faz essa liberação, só que nós, mulheres trans, a gente tem que ter um nível de estradiol acima de 60 pg por mililitro, que é de sangue, e a testosterona tem que estar abaixo de 10 nanomols por mililitro, ou seja, tem que estar muito abaixo. Um homem normal, quando eu fiz os meus exames, o meu exame deu 500 e quase 600 nanomols por decilitro de sangue de testo. Para mim chegar para uma competição, para mim passar no COI ou no COI, tinha que baixar esses 580 e poucos a 10 nanomols por decilitro. Então, eu tinha que tomar muito hormônio, né, muito estradiol para poder baixar isso, e esse estradiol meu que estava em torno, quando eu fiz o exame, de 20 a 30, eu tinha que subir mais uns 30, 40 para poder chegar no limite que eles querem para isso. Para a gente, como eu descobri trans um pouco mais avançado em idade, já com 31 para 32 anos,
é um pouco difícil fazer esse balanceamento, por causa que a gente tem toda uma construção de uma fisiologia totalmente... eu tive a minha fisiologia totalmente como menino, né? Eu joguei bola, eu corri, eu fiz... eu sempre treinei desde os meus 20 anos, pós eu sair do Exército brasileiro, então eu sempre treinei em academia. Então, a minha testosterona sempre foi mais alta do que uma mulher trans que se assume com 14, 16 anos e começa a tomar hormônio com essa idade. Então, se eu tivesse hoje meus 16 anos, que quando eu fiz também assumir, meus hormônios tudo numa taxa normal de adolescente, eu conseguiria fazer essa transposição de hormônio estradiol subir e a testosterona ficar sempre baixa. Por isso que hoje a gente fala no meio da medicina de bloquear, quando uma pessoa trans, ela tem esse desejo e os pais aprovam, de bloquear os hormônios, né, fisiológicos desse adolescente trans. Né? Por quê? Porque tu bloqueia, se é menino, tu bloqueia a testo, e se ela é uma menina, tu bloqueia o estradiol, até ele ficar maior de idade, para que aí ele possa fazer a sua reposição hormonal segundo a sua identidade de gênero, que é chamada hoje de terapia hormonal pré-púbere, tá? Então, isso hoje já é possível fazer. Com isso, essa participação em esporte ainda tem muita divergência ainda. Espero que eu, dentro da educação física, me formando na graduação que é na ESEF, quero fazer um bacharelado e mais alguns MBAs, né? Eu consiga levar essa discussão para dentro de comitê olímpico e brasileiro, dentro de organizações que é do esporte, para que a gente, pessoas trans, podemos participar dentro de uma competição, né, não sendo barrado por ser trans, por nascer homem, ou por ser trans homem, por nascer mulher, não ser barrado, somente participar, porque aí eu me identifico como tal, e assim eu posso participar na categoria, no peso, na idade que eu tiver, eu consigo enfrentar. Essa pergunta, acho que é isso. Pode passar outra para mim poder ver para mim, por favor. A relação... Olha, fora no meio LGBT, fora desse meio, é bem tranquila, tá? Eu vou dizer assim, a gente é assumida, assim, no meio de qualquer espaço, no mercado, na rua, na padaria. Eu não sou muito de andar de mão, tá? Porque eu nunca fui dessa questão de andar de mão dada. Então a gente não tem esse costume. Mas a gente vai no mercado, vai na padaria, vai em qualquer lugar, né? Eu sou meio, eu fluo muito entre gêneros, então tem dias que eu tô bem mais feminino em questão de vestimenta, de roupa, com maquiagem, e tem dias que eu tô naquela vibe um pouquinho mais masculino. Eu me visto conforme eu me acho, eu boto uma calça um pouquinho mais larga, boto uma camiseta mais à vontade, ando com uma regata. Então, esse não binarismo, ou esse fluido que eu consigo entre os gêneros, que eu não vou dizer entre o homem e mulher, mas entre a diversidade que é de gêneros, eu consigo ser assim e sou feliz assim, ok? Em questão da minha companheira, da gente ser assumido em espaço, a gente é assumido em qualquer espaço. A gente já deu palestra dentro da faculdade de Direito, que é na UFPEL, já deu palestra dentro de espaço escolar, né? Já deu palestra dentro da própria ESEF também. Então, a gente já deu algumas palestras, já conversou em diversos espaços. Eu espero, né, que a gente possa ser muito mais visível, não somente eu e minha companheira, mas que todas as pessoas no seu relacionamento possam ser vistas e assim enxergadas com respeito, e esse respeito possa ser recíproco às pessoas, para que eu possa respeitar, né, que eu exija esse respeito, eu tenho que respeitar as pessoas conforme elas são, e conforme elas são, aceitar a sua diversidade, né? Acho que é bem isso. A partir do momento que eu aceito a diversidade, sendo ela qual for, né, de cor, de raça, de gênero, né, eu consigo também respeitar as outras pessoas, porque se eu me aceito eu como trans, no meu fluido, na minha não binaridade, no meu tipo de vida que eu sou, se eu me aceito assim, eu consigo aceitar as outras pessoas que são nas suas diversas formas de amar e diversas formas de expressar esse amor às pessoas, independente de quem for. Acho que é isso aí. Obrigada, Jo. Eu vou ler, então, mais 3 perguntas, pode ser? E aí a gente vai
Quem quiser responder, responde. A desconstrução da monogamia, onde o nós é relativo, acho válido, mas tenho medo que esse eu valorizado possa, às vezes, cair em narcisismo às avessas, sem que a gente se dê conta. Essa é mais direcionada, né? Lia e Fabi, poderiam falar um pouco mais sobre essa educação feminista e antirracista? Excelentes falas de todas vocês. Gostaria de saber se o casamento ou união estável é pré-requisito obrigatório para entrar em processo de adoção. Não sei se as gurias querem responder primeiro a primeira pergunta e depois a gente responde as últimas. Eu acho que foi mais um comentário, né? Inclusive, eu falei com a Fran aqui, essa questão do narcisismo que ele fala e as avessas, isso é muito relativo também. Isso vai do seu autoconhecimento sobre você mesmo. Acho que você cair aí, você precisa, não sei, ter muito uma falta de senso e de responsabilidade com o outro. Eu acho que é importante as pessoas terem autonomia, mas também serem responsáveis emocionalmente com as pessoas que estão envolvidas na relação. Acho que, então, para não cair nisso, você precisa ter ciência dessa responsabilidade com o outro também que tu tem, com todas as pessoas que estão envolvidas na relação, mas sem também tirar o teu processo de construção da tua autonomia como um ser humano independente. Acho que é isso. Eu só queria fazer um comentário antes da gente responder as perguntas sobre essa questão do interior, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala ainda sair do armário, né? A gente sai do armário e vai toda uma família junto, né? Eu me lembro quando foi comigo, uma das conversas que eu tive com a minha mãe, e foi bem difícil, era a preocupação dela que eu fosse entrar num lugar e aí eu ia sofrer, porque eu ia ouvir o que as pessoas iam falar. Mas, na verdade, a questão do interior é que as pessoas, todo mundo se conhece, as famílias se conhecem, e aí vai gerar, né, aquela fofoca, e infelizmente, né, quanto menor a cidade, mais difícil realmente, porque isso vai virar o assunto da cidade, e a gente acaba ficando preocupada com mãe, pai, familiar, e para a gente é mais fácil, não seja fácil, mas quando foi para mim, teve todo o meu processo de aceitação, mas eu não me dei conta na época que a minha mãe também ia passar por isso, meu pai, meus irmãos, todo mundo teve que sair do armário e entender e aceitar essa situação. Então, só para adicionar isso, que é bem importante, assim, a questão da cidade, porque não sou só eu, né? A minha mãe também vai ouvir coisas, o meu pai, os meus irmãos, todo mundo, né, vai ouvir alguma coisa em relação a isso. E muitas vezes coisas ruins, preconceitos. Então, com certeza a questão da cidade grande facilita um pouco mais, né? Mas aí eu acho que entra muito nessa questão, né, da visibilidade, da conversa. Antes de fazer a live, o Gabriel nos perguntou, é sobre o que mesmo a live? É sobre adoção? E aí a gente falou para ele, não, filho, é sobre a visibilidade lésbica. Ah, para que é, mãe? É que não enxerga? Não enxerga? Aí eu dei uma explicação para ele, né, a altura da idade dele, fiz voltei para um lado infantil, né, para ele entender, para ele conseguir ligar, mas querendo dizer para ele que quanto mais a gente falasse das coisas, quanto mais a gente tivesse pessoas falando, discutindo, conversando sobre isso, se tornaria um assunto comum e normal. Então, eu acho que a questão do interior é isso, né? Não tem uma semana da visibilidade lésbica que Pelotas está tendo, sabe? Não tem grupos ativos, né? Como a gente tem a felicidade de ter. A gente tem acompanhado a semana e ela está maravilhosa. Pessoas realmente contribuindo para essa visibilidade. Então, é importantíssimo. Quanto mais se fala, mais é melhor aceito e mais comum fica, né? Isso a gente teve que trabalhar muito nas nossas famílias. Nós temos um relacionamento e aí depois caiu uma ficha que as pessoas não entendem. A gente trabalha, a gente tem casa, a gente tem rotina, como qualquer outra pessoa. Outra família. Até as nossas famílias entenderem que é um relacionamento é difícil. Mas falando então sobre a educação feminista e antirracista, na verdade a questão feminista
a gente fala muito, né, muito mesmo, porque a gente já traz desde então a questão para eles de como as mulheres se sentem, tentando explicar o que é uma sociedade machista, porque como é que eles têm que tratar as mulheres, independente se for um relacionamento, né, amoroso ou não, tudo que a gente passa por ser mulher. Então a gente vai, eu sou uma pessoa que sou extremamente de mostrar e de explicar, já falei de menstruação, já mostrei menstruação, já falei o que acontece, eu uso copinho coletor, já mostrei para eles como é que funciona, porque eles têm amigas que vão passar por isso nessa idade já e não pode ser um tabu. O mais novo é o mais curioso, esse que apareceu aqui, eu levei ele para ver depilação de virilha. Esses tempos a gente foi tirar buço, eles tiraram o buço. Ele quis tirar e disse, vem ver o que a mulher passa. Né? Então, a gente fala muito sobre feminismo, sobre igualdade. A gente pergunta, tu acha certo uma mulher receber menos, um homem? E eles ficam olhando, mas por quê, mãe? Mas como? Então, eles já estão crescendo com essa visão. Mas por que é assim? Por que é diferente? Então, a gente fala isso praticamente todos os dias. Teve um trabalhinho da escola semana passada e eles têm aula particular 3 vezes por semana. A gente leva numa professora aqui perto, né? E aí eu fui buscar o Gabriel, que era o horário... Hoje tem 9 e 11 anos. 9 e 11. E aí eu fui buscar ele e ela disse assim, nossa, adorei a resposta do Gabriel no trabalho da escola. E eu, ai, que ótimo, né? Mãe fica super feliz quando fala de escola, né? E ela não era sobre feminismo. E aí a pergunta era se os homens tinham mais direito do que as mulheres. E aí disse que ele olhou para ela bem sério e disse, não, tem direitos iguais. E ela super feliz, né? E aí eu falei, não, a gente trabalha muito isso, né? E a questão racial, a gente trabalha... Só para concluir, esses tempos, ele me falou, né? Porque a gente toma banho junto, né? Tira a roupa, não tem essas tabus. Adoram porque há um tempo atrás, por que eu não tinha me depilado? Eu disse, olha, meu filho, não é bem assim, por isso que eu levei ele para ver. E assim, eu gosto, a minha axila fica muito tempo às vezes sem depilar, não me importo com isso. Eu olho para ele, tu acredita, meu filho, que eu preciso, eu sou veterinária, eu preciso estar depilada, porque tem cliente que vai entrar na nossa loja e vai achar que eu sou suja, que eu sou relaxada, porque eu tenho pelo embaixo do braço. Isso é por causa da nossa sociedade. Mas por que, mãe? Mas a senhora toma banho, lava. Então, tudo isso para ser desconstruído é aos poucos, né? E a questão do racismo, a Helena já começou a falar? Sim, a gente trabalha muito isso, porque, obviamente, eles chegaram na nossa família e as crianças, no todo, né, não só eles, mas toda criança que vai chegar na família, ela quer se sentir igual, ela se enxerga igual, ela começa a imitar algumas atitudes, enfim, essa visão do igual, também eles nos enxergavam, né, eles se enxergavam na gente. E aí chegou um dia que foi trabalho da escola também sobre, eu não me lembro agora exatamente o tema, mas aí eu fui fazer o trabalhinho com ele e eu disse, acho que foi ano passado. E eles se identificaram como brancos, principalmente o mais novo, com toda essa personalidade, cara, eu sou branco. Gente, não, tu é negro, o Mano é negro, o Mano tem o cabelo menos cacheado, um pouquinho mais liso, mas ele é negro. E aí comecei a falar sobre, né? E aí a gente precisa aprender, a gente precisa ler, a gente precisa aprender para poder passar para eles sobre isso tudo. Então a gente foi buscar leitura, né? A gente agora há pouco tempo a gente assinou também algumas revistas, né? Uns livros que falam sobre feminismo. E então assim a gente tenta no nosso dia a dia falar para eles, filho, vai estar jogando futebol na escola e vai chegar um amiguinho para ti e vai dizer, ah, não, sapatão. E aí eles fazem assim, ficam olhando para a gente, eu sei, filho, tu vai escutar isso. E dependendo que ele escuta a gente falar também, quinta sapatão, falar lésbica, falar sapatão, a gente vai explicando os contextos. E aí a gente explica, né, a forma de falar, a entonação, né, se é uma pergunta ou se já é uma entonação de ofensa, como ele tem que reagir em relação a isso, né? Aí a gente coloca muito para ele. Tu acha a nossa família
legal? Tu acha a nossa família bonita? Sim, a nossa família é linda. E por que a nossa família é linda? Porque a nossa família tem amor. Então, a gente se respeita, a gente se ama. A gente fala muito sobre a questão de que existem famílias onde não existe respeito, onde os homens são casados, têm os seus filhos e traem as suas esposas. E isso na sociedade é aceito com naturalidade. E aí eles se espantam sobre isso, né? E aí a gente vai construindo, né? Colocando. A gente precisa empoderar, e essas frases, principalmente de efeito, né? A tua mãe é lésbica, a tua mãe é sapatão, a tua mãe é isso, tua mãe é machorra, tua mãe é machorra, a gente fala para eles. A gente diz para eles, tu vai ouvir isso. E tu tem que saber como tu vai reagir nessa situação. Eu vou dar um toco nele. Aí a gente fala, filho, tu sabe, violência não resolve nada, a gente lida dessa forma? Não. Então, tu vai ter que conversar, tu vai ter que ignorar, tu vai ter que escolher amigos, né? Tu vai ter um amigo que tu vai achar que ele é muito legal e que daqui a pouco ele vai começar com esse tipo de atitude e tu vai ter que, né, não conviver mais com ele, porque uma pessoa que não te respeita, que agride as pessoas que tu ama, não é teu amigo. Né? Então, a gente faz eles pensarem. Né? A questão de racismo, a gente já falou bastante coisa também, sobre situações que eles vão lidar, que a gente nunca precisou lidar, e que então a gente lê tudo que aconteceu agora, né? Do Floyd, enfim, tudo isso a gente deixa eles verem, a gente mostra para eles sobre esse preconceito, sobre violência, sobre assassinato, porque isso é muito importante, eles precisam saber que existe, não adianta a gente colocar eles numa bolha, né? E sobre questão de eles serem negros e as pessoas, às vezes, as pessoas vão tratar eles de uma forma diferente simplesmente porque eles têm a cor da pele diferente. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, e é uma coisa difícil para nós, porque nós somos brancos e a gente está estudando, lendo e conversando com amigos para poder passar isso para eles, que são coisas que a gente nunca passou e procura passar para eles. A outra pergunta é sobre o casamento no meu estado, pré-requisito. Na verdade, sim. Tá? Por quê? Porque tu pode entrar, se tu for entrar sem uma união estável, tu vai entrar com uma adoção somente uma pessoa, né, um nome. Então, se a gente fosse entrar na época, os documentos ali entrariam no meu nome ou no nome da Liana, a gente não estaria adotando juntas. Então, para a gente poder adotar juntas, a gente precisa desse documento pelo menos o documento de união estável. Mas, assim, é questão burocrática, né? Depois vai ter a certidão de nascimento, aí vem os nomes, né? Então, precisa ter esse documento para entrar como casal. No caso, se tem um casal e só um dos dois, ou uma das duas, uma dessas pessoas quer entrar sozinha, pode entrar e não precisa de união estável, claro. Mas isso vai ser avaliado também pela assistente social, né? E qual a motivação, né? Se essa outra pessoa que tem um relacionamento, ela não quer adotar, mas ela vai participar da vida dessa pessoa, dessa criança, vai ser avaliado se isso vai ser saudável ou não para essa criança, né? Porque na adoção, o interesse maior é a criança. Eu acho que é isso. Conseguimos responder. Tem mais um comentário, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, que eu acho que fecha bem, assim, nosso debate. Liana e Fabia, fala de vocês, dá um alento para quem é LGBT e quer ter filho, e também por saber que vocês estão criando futuros adultos maravilhosos. Acho que, então, essa nossa conversa hoje, assim, né, encerra falando um pouco sobre como a gente pode pensar uma sociedade para o futuro, assim, né, e nas nossas novas formas de se relacionar, e como a gente vai querer que os nossos filhos ou não filhos sejam e pensem as relações para o futuro, né. E deixa eu ver, a Dani está entrando aqui. Vamos ver, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Se é isso, então eu só tenho... Eu quero falar que eu... Pode falar. Falar? Assim, ó, eu quero agradecer, tá, pelo convite. Esse, para mim, é satisfatório, tá? Conhecer a história das gurias também que estão aqui, isso é bem importante, para que a gente possa levar isso a outros patamares, não somente dentro do nosso meio,
né, desse meio acadêmico, porque esse meio acadêmico a gente está lá dentro, então é fácil a gente construir isso dentro da academia, mas que a gente possa levar além da academia, além da faculdade, além da universidade, que a gente possa levar a outros cantos que esse assunto não são debatido, como disse uma pergunta aqui, do interior. Eu sou de interior também, e eu quero levar esse debate LGBT para dentro da minha cidade, né, e que a gente aqui e tantos outros que escutam, que são LGBT, na sua diversa forma, possam levar isso em outros lugares. Eu quero pedir desculpa que eu saí uns minutinhos, mas é que eu tenho hora para jantar, tá? Então, porque corpo é fisiculturista, tem hora para comer, então se não comer no horário, fica meio fora de detalhe. Mas acho que é isso, pessoal. Vamos levar além academia, tá? Além faculdade, vamos levar para todos os cantos. Esse amor que vocês têm, esse amor que eu tenho, essa compreensão de mundo que a gente tem, é tão valiosa isso. Que a gente possa levar para diversas pessoas, não somente amigos, mas através dessas redes sociais, que a gente hoje está nesse mundo virtual, infelizmente, a gente possa levar isso em todos os cantos. Agradeço, beijo para todas, agradecido mesmo. Muito obrigado. Valeu. Então tá, vou encerrar aqui. Valeu, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Abraços. Obrigada, pessoal. Boa noite.